Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo a nossa quarta aula, tá? Que trata das inteligências emocionais. Ah, perdão, já falei besteira. Que trata das inteligências múltiplas, tá ok? Muito bem. Então, a gente já falou na aula anterior sobre os diferentes tipos de inteligência. E agora a gente vai falar das inteligências múltiplas de Howard Gardner, tá? E falar dela especificamente para que as pessoas possam, e vocês possam compreender o como a inteligência ela não é única nem pontual, ela é diversificada, tá? Então, quando a gente fala de um sujeito humano, a gente fala de uma inteligência diversificada. Por isso que falar de inteligência artificial fica uma coisa muito dispersa quando você tenta comparar a inteligência artificial à inteligência humana, tá ok? Então a gente vai entender isso para a gente discutir algumas alternativas de como fazer isso se tornar um processo de aprendizagem. Então, o Gardner, ele fez esse livro chamado Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática. É, Gardner disse que não existe apenas um tipo de inteligência, a lógica ou a linguística, que a escola tradicionalmente valoriza. Então, vejam bem, a estrutura da escola, a estrutura escolar, ela prioriza alguns elementos, algumas estruturas, algumas formas de se trabalhar o processo de ensino para a aprendizagem. Então, eu sempre tomo como referência para isso a gente entender o que é o processo de compreensão do mundo a partir dos sentidos. A gente chama isso de empiria, ou seja, ver o mundo, tá? A partir do que ele representa. Então, nós percebemos o mundo pelos sentidos. Isso é empiria. Agora, quando a gente entra na academia, a primeira coisa que as pessoas começam a tentar entender é o que é ciência. E no entendimento da ciência surge uma ideia de empiria, que seria aquele conhecimento que é lá nos povos tradicionais, aquele conhecimento que as pessoas elas não estudam direito, mas elas fazem algumas coisas que está relacionado às nossas áreas científicas. O acaso não é nada disso. Quando a gente vai observar por empiria, você usa os sentidos. São 5. A visão, a audição, o tato, o paladar e... Qual é o outro? Tá voltando? O olfato. Lembra? Tá. Você não vai falar comigo, que eu sei que você não responde essas perguntas. Então, o que acontece? Se você tem os 5 sentidos e percebe o mundo assim, então é pela empiria que você aprende sobre o mundo. O que o Gardner traz? Ele traz diferentes formas de registro dessa percepção. É isso que ele chama de inteligência. Então, você tem aquela inteligência que você ouve melhor, então aí entra, por exemplo, a inteligência musical. Existe outros tipos de inteligência como a gustativa, a oratória, todas essas são inteligências que se manifestam, sendo que todas elas são percebidas, são resultados de percepção do homem no mundo que ele vive, tá? A escola, ela se preocupa com apenas 3. Primeira, você saber ver, tá? Você aprende a ver. Aí vem a leitura do mundo, por exemplo. Você aprende a ouvir. Então você tem que saber ouvir e a partir do que você ouve, você internaliza os conhecimentos ensinados na escola, tá? E o terceiro é a manipulação, é o sinestésico. Por isso que nós temos, por exemplo, educação física na escola, tá?
As outras disciplinas, ela não exige que você tenha esforço físico. Todas as estruturas de conhecimento que eu trabalhar na escola são sempre voltadas à inteligência para a percepção do mundo, tá? E aí você tem muita internalização. E essas internalizações de conhecimentos a gente chama de abstração. O exemplo disso é a matemática. A matemática é uma ciência completamente abstrata. Ah, mas a gente faz matemática na prática. Mentira, a gente não faz. A gente usa a abstração do conhecimento para perceber as coisas materiais que existem ao nosso redor. Então, o 2 não existe. A gente quantifica representando a quantidade com o número 2. O 2 é um símbolo. E por ser um símbolo é abstrato. E por aí vai. Outras coisas vão aparecer nessa discussão ainda. Então, em vez disso, o Gardner, em vez dele falar da estrutura da inteligência que é tradicionalmente trabalhada na escola, em vez disso, ele propôs que existem vários tipos de inteligência. E cada pessoa tem uma combinação única dessas inteligências. Você não é uma pessoa que tem apenas uma inteligência. Você desenvolve habilidades que refletem vários tipos de inteligência. E é isso que a gente vai ver. E é como se a mente fosse uma equipe de habilidades diferentes. É assim que a gente tem que pensar. Tem um desenho animado que ele foi lançado, eu acho que vocês já devem ter visto, que é Divertidamente. Esse desenho animado, ele traz ali na mente de uma adolescente, de uma criança, depois o segundo filme é uma adolescência, que ele traz diferentes aspectos do comportamento daquela pessoa. É mais ou menos como se fossem essas habilidades, como se fossem essas inteligências. São de equipes de sujeitos ou de personagens que desenvolvem as suas estratégias para que você consiga compreender as coisas do mundo. Então, todo mundo tem todos os membros dessa equipe, mas alguns são mais fortes e outros mais fracos, tá? Primeiro deles, lógica ou lógico, matemática. Inteligência dos números e do raciocínio. É a habilidade de desenvolver, de resolver problemas complexos, ver padrões e pensar de forma lógica. Quem é o que utiliza essa lógica matemática? São os cientistas, os engenheiros, os programadores, os matemáticos, tá? Mas é por isso que chama-se de ciências exatas. Aqueles que trabalham com as ciências exatas, eles trabalham com uma estruturação lógico-matemática no sentido de que todas as estruturas de conhecimento trabalhado nessa perspectiva retiram as diferenciações das personalidades. Então, não importa quem é a pessoa, se é de sexo masculino ou de sexo feminino, não importa se é um homem, se é um animal, não importa nada disso. O conhecimento tratado nesta área de inteligência é o conhecimento abstrato. Então, o exemplo que eu sempre dou disso é que na física, por exemplo, as pessoas dizem assim, olha, depende muito do referencial que você observa. Se você vê um trem passando num trilho e você vê uma pessoa dentro do trem, quem é que está em movimento? É a pessoa que está dentro do trem ou você? Aí você vai dizer assim mesmo, depende do referencial. Se a gente for ver o referencial, que é o trem em movimento, eu estou em repouso. Então, o trem está em movimento em relação a mim. A pessoa que está dentro do trem está em movimento em relação a mim. Eu estou em repouso. Mas se a gente vê na perspectiva ou do ponto de vista de quem está no trem, a pessoa em relação ao trem está em repouso. Eu que estou fora do trem estarei em movimento. Então, vejam, não importa quem são essas pessoas, para onde elas vão, o que elas estão fazendo lá, que trem é esse, que lugar, não importa. Só importa a observação do evento. Um trem que passa e a observação de quem é o sujeito que está em movimento e o sujeito que está em repouso. Não interessa o sujeito. Isso é o que caracteriza uma ciência exata. Ou seja, retira-se o sujeito humano.
dessa perspectiva. E isso é uma das coisas que faz com que as pessoas entendam da seguinte maneira: inteligência artificial está relacionada à matemática. Por quê? Porque é inteligência matemática, não é inteligência humana. É nessa perspectiva que a inteligência artificial ela ganha uma dimensão de que ela é superior à inteligência humana, tá? Por conta de que a gente não dá conta da matemática, a gente não sabe matemática, mas ela sabe matemática, ela foi construída a partir da estrutura matemática, então ela é muito melhor do que a gente. São essas coisas, essas nuances que a gente tem que perceber para a gente entender a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Vou continuar. A segunda é a linguística ou inteligência das palavras. Vejam, a primeira que a gente viu, matemática, a segunda, linguística. Essas são as duas principais que são trabalhadas na escola. A escola se prepara, organiza seus materiais, seus professores são formados nessa perspectiva de desenvolver a inteligência lógico-matemática e a linguística. O resto, isso aí é complemento. Não é tão importante assim. Só que não é verdade. Então, o que a habilidade linguística diz? Ela é a habilidade de se expressar bem, de escrever, de ler, de aprender idiomas. Tem pessoas que aprendem idiomas muito mais facilmente do que outras pessoas. Né? Exemplo de referência dessa inteligência linguística são os escritores, os jornalistas, os poetas, tá? Porque eles sabem lidar com a expressão. Da mesma forma acontece, por exemplo, quem trabalha no teatro, sabe falar bem. O professor ele desenvolve esse tipo de habilidade, que é a habilidade linguística, para ele poder falar, ter oratória. Da mesma forma, os políticos, tá? Os cantores. A espacial é a inteligência das imagens e do espaço. Vejam bem, pintores, escultores, os artistas, de um modo geral. Aí a gente tem aqui os arquitetos, os pilotos de avião, os pilotos de Fórmula 1, aqueles que dirigem automóvel, eles desenvolvem essa inteligência espacial. Por conta do quê? Porque eles conseguem perceber o desenvolvimento de estruturas dentro do espaço que facilitam o desenvolvimento das suas atividades. Isso é uma habilidade. Essa é chamada de habilidade visual, tá? Ou seja, a gente tem uma habilidade de perceber as coisas em 3 dimensões. Por quê? Porque nós conseguimos perceber através da luz o reflexo da terceira dimensão, que é a profundidade. Nós percebemos a largura e a altura perfeitamente, mas a profundidade nós percebemos exatamente a partir da presença da luz. Exemplo, quando a gente não tem a presença da luz, à noite, a gente consegue ver estrelas em determinados lugares. Então, o que a gente percebe? A gente percebe a profundidade do céu. Existem pessoas que elas não conseguem desenvolver isso por conta de algum problema relacionado à percepção da luz na retina. Isso tem doenças que fazem isso, tá? A pessoa não percebe a profundidade. Por isso que às vezes ela caminha e bate nas coisas. Ou então quando você, eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, você não vê uma porta de vidro e você bate nela. Por quê? Porque a porta de vidro ela está lá, mas você vê além dela, você vê a profundidade do corredor por onde que você quer passar, por exemplo. Aí você vai e bate, porque você não percebe a presença daquela coisa translúcida. Por quê? Porque a luz passou por ela, tá? Então a mesma coisa está relacionado à habilidade de se localizar e de criar arte. A localização espacial é própria, por exemplo, de quem sabe. O motorista do Uber, ele usa o aplicativo, mas os taxistas mais experientes, eles não precisavam de usar o Waze ou qualquer outro aplicativo de trânsito espacial, trânsito na rua. Eles sabiam o tipo de caminho que eles poderiam desenvolver para chegar mais rápido em determinado lugar, ou para fugir do trânsito. Né? Isso também é uma habilidade espacial.
A quarta é a corporal sinestésica, que é a inteligência do corpo, tá? A habilidade de usar o corpo de forma, é, vou coloquei aqui até uma palavra dúbia, né? É a habilidade de utilizar o corpo, tá? Para expressar ideias ou em atividades esportivas. Aí vem os atletas, os dançarinos, os cirurgiões, tá? Os artesãos. Então, artesãos, aliás. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho 57 anos e passei muito tempo em ociosidade, agora eu tenho que fazer uma recuperação muscular. Aí eu vou para academia, a minha esposa ela é de educação física, ela começa a passar exercício para mim, me matando lá. Oh, meu Deus, é um amor profundo que eu sinto por essa mulher. Aí, o que acontece? Ela diz assim: move desse jeito. Quando tu mover o corpo desse jeito, tu vai sentir uma dor em tal lugar. Só que essa dor não é dor, o corpo esquenta, a pele esquenta, tá? A musculatura se estica. Então, peraí, isso acontece para você perceber o seu corpo. Tem pessoas que conseguem perceber o corpo muito mais facilmente. Tem outras que não conseguem, não conhecem o próprio corpo, tá? Então, isso é uma habilidade que se desenvolve ao longo da vida. Agora, você também pode, por questões sinestésicas, aprender a brincar mais, a correr mais, a jogar futebol, a jogar vôlei. Tudo isso são as habilidades que você desenvolve em relação ao teu próprio corpo. Tem gente que sabe chutar a bola melhor do que outros, tem outros que sabe bater com a mão na bola melhor do que outros. Então, esses que sabem melhor, eles se destacam, por exemplo, nos esportes de alto rendimento. A quinta, a musical, a inteligência dos sons, sensibilidade para o ritmo, melodia, timbre. Aí vão os compositores, os maestros, os músicos. Teve uma situação que aconteceu comigo. De vez em quando eu me meto a tocar violão. Eu quero aprender a tocar violão. Aí aprendo uma música, aprendo outra música. E uma coisa que eu não compreendo ainda, não compreendo de fato, é o que é o tom. Aí o cara diz assim: ah, o tom é o que você usa a música? Tá, muito bem. E daí? Eu quero tocar uma música. Aí tá lá o tom, lá nas cifras que eu vou ler, que eu vou tocar, tá escrito assim: Lá menor. O que significa Lá menor? Qual é o som relacionado a Lá menor? Qual é o som relacionado a Dó maior? Como é que a minha voz é colocada no tom da música? Como é que eu sei que uma música está no meu tom de voz? Isso é uma percepção sonora, tá? Aí eu comecei a aprender e eu desloquei essa percepção do som para a garganta. Então, eu como professor, eu às vezes eu faço palestra sem microfone. Por quê? Porque eu aprendi a posicionar a minha voz de tal maneira que eu não vou pelo que eu ouço, eu vou pelo que eu sinto na minha garganta. Então a minha percepção, a minha inteligência não é musical, não é inteligência sonora, é inteligência corporal, porque eu consigo colocar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão fazer esse exercício aí comigo. Vocês topam fazer? Alô? Topam fazer? É uma coisa muito simples. Quem estiver atento aí, faça assim. Você vai pegar a sua mão, mão direita, e colocar na cabeça. No lugar onde era a moleira de vocês. Sabe a moleira da criança? A parte mais alta da cabeça. Coloquem a mão na moleira da cabeça. Já colocaram? Já? Olô, façam lá, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o som aqui, tá? Vocês vão jogar na garganta de vocês. Vocês vão fazer como se estivesse falando rouco.
Quando você fizer isso, não vai vibrar na sua cabeça. Experimente. Botem a mão na cabeça. Botem a mão na cabeça. Aí vocês fazem como se estivesse falando rouco, que fica só na garganta. Conseguiram fazer? Quem conseguiu fazer aí? Sentiu que não vibra na cabeça, só vibra na garganta? Digam aí, sim ou não? Tá? Agora mantenham a mão na cabeça, tá bom? Mantenham a mão na cabeça e vocês vão falar assim, ó. Agora eu estou falando pelo nariz. Falem aí como se vocês falassem todo pelo nariz. Façam o som. Já fizeram? Vamos lá. Vibrou? Vibrou a cabeça de vocês? Quando você fala pelo nariz, tem a vibração na cabeça, não é? Pois é. Então, se você já percebe que tem a garganta, e que quando você fala pelo nariz, assim, eu falo pelo nariz, você sente vibrar, então existe um meio termo entre essas duas coisas, que é você posicionar a voz. Então, como é que os cantores... Eu estou posicionando a voz nesse momento e é assim, eu vou tentar mudar. Eu vou falar em falsete, tá? Então, quando a gente fala assim, desse jeito, a gente tira da garganta e coloca lá para cima. Entenderam o que é esse falsete? Quando você fala em falsete e vocês colocando a mão na cabeça, vocês vão perceber que não vibra também. Então, ó, coloca a mão na cabeça e fala assim, desse jeito, como se falasse a voz esticada e bem fininha. E vocês vão perceber que não vibra também. Experimenta. Experimentar? Fala assim desse jeito. Se vibrar é porque está errado. Não pode vibrar. Ih, rapaz, todo mundo morreu aí. Ninguém tá respondendo mais. Alô? Conseguiram fazer? Conseguiram perceber? Então, olha só. Quando um músico, quando um cantor, ele vai cantar, ele posiciona a voz dele de tal maneira que ela não vibra na cabeça, porque ele coloca ela na posição como se fosse em falsete. Quando o professor faz uma palestra muito longa e ele não coloca a posição na garganta, ele dói a garganta, fica coçando, ele tem que tomar água. Então, olha só, isso tudo que eu estou falando para vocês não é a minha percepção auditiva, é a minha percepção corporal. Porque eu aprendi a localizar na minha garganta, no céu da boca, no nariz, aquilo que eu chamo de tom. Então eu falo num tom mais baixo, depois eu vou subindo até chegar lá em cima. É isso que eu entendi de tom. Então, eu estava conversando no final de semana com um maestro, e ele tentando me explicar. E ele fez uns testes lá comigo. Aí eu disse, eu já faço isso há muito tempo. Porque eu posiciono a minha voz quando eu estou falando como professor. E que se alguém conversar comigo, talvez eu converse desse jeito. Mas quando eu estou dando aula, muda a minha voz. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu estou falando com vocês agora do jeito que eu dou aula. Mas se você ligar para mim no celular e dizer, fala, mano, tudo bem? E aí, como é que tá? Tá, não dá, não. Não tem dinheiro, pode ir embora. Então é assim, essas situações são situações que a gente aprende. Isso é a inteligência que a gente desenvolve. Lembram? Tudo que a gente aprende vira bagagem cultural.
a inteligência, a utilização dessa bagagem cultural. Eu acho que foi a Esmelina que falou na última aula sobre a fome, a vontade de comer e a comida. Muito bem, o conhecimento é a comida. A vontade de comer é a vontade de aprender. Agora, para que eu como? Essa que é a pergunta. Eu como para ganhar energia, para eu brincar, para eu jogar bola, para eu namorar, para fazer um monte de coisa, para eu sair, para eu me manter. Então, isso é a inteligência, é o porquê a gente se alimenta do conhecimento. É a intenção de usar o conhecimento aprendido para desenvolver diferentes estratégias de ação e resolver diferentes tipos de problema. Agora, a inteligência interpessoal é a inteligência das relações, tá? Inter é com o outro. Intra é a gente com a gente mesmo, que é o que eu falo daqui a pouco. Nesse momento, é a inteligência que eu desenvolvo para tratar com o outro. Então, você já, eu vou dizer aqui, vou tratar de um exemplo. É a habilidade de entender e interagir bem com outros, tá? Com os outros, percebendo suas emoções e intenções. Aí nós temos os professores, os psicólogos, as lideranças partidárias, sociais, de várias maneiras, lideranças familiares, tá? Então, para vocês entenderem bem o que significa essa inteligência interpessoal, a gente pode colocar da seguinte maneira. Tem pessoas que elas chegam num lugar e todo mundo gosta dela muito rapidamente. Mas, rapaz, tem uma coisa assim, a pessoa chega com um sorriso e todo mundo quer estar perto dela, todo mundo quer ouvir o que ela quer falar, ela pode falar uma besteira, todo mundo, que maravilha. Então, essas pessoas, elas desenvolveram uma habilidade de se mostrar para as outras pessoas. Mas só que não é uma coisa de influencer. Influencer da internet, ele só fala para os outros. Ele nunca ouve dos outros. Por isso que tem muita gente que se decepciona com os influencers, porque o influencer é aquele que ele está querendo te atingir, mas ele jamais será atingido por você, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma pessoa, aí eu imagino que todos vocês tenham, tá? Você tem uma pessoa que é aquela pessoa que ela te passa segurança, que ela te passa tranquilidade, é aquela pessoa que ela te dá a oportunidade de dialogar, ela ouve você. Essa pessoa, ela desenvolveu essa capacidade. A gente não nasce assim, tá? E também tem o seguinte, essa pessoa tem dia também que ela não quer estar perto de ninguém. Aí a gente diz assim, poxa, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada aí. Tu tá tão calado. Você não é assim. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês em algum momento. Alguém pode ter dito para vocês ou vocês perceberam isso em alguém. E quando você percebe essa ausência da interpessoalidade, você começa a achar estranho por que está acontecendo aquilo. E aí a gente espera, por exemplo, que as pessoas que prestam serviços, elas sejam receptivas, ou seja, que elas tenham essa inteligência interpessoal desenvolvida. É aquela história assim, olha, eu já ouvi desse jeito assim, você inventa de fazer um bar, eu quero ser dono de bar. A primeira coisa que você tem que se perguntar é assim: eu aguento bêbado? Eu aguento gente que faz confusão? Eu tenho a capacidade de tentar fazer as pessoas entenderem que elas precisam me pagar, porque senão eu não vou ter sucesso nas coisas que eu me propus com este bar? Porque tudo isso aparece com um bar, tá? As pessoas vão ao bar atrás de bebida por diferentes motivos.
Mas o dono do bar tem que estar lá. O dono do bar tem que agradar a todo mundo. Então, se vocês perceberam já, em determinados momentos, vocês tiveram contato com algumas pessoas que elas não tinham condições de estar naquele serviço. Exemplo, tem muitas situações em que você vai em busca de um serviço público, numa secretaria, no SUS, sei lá, qualquer, no correio, né, na energia elétrica, que é a Equatorial, essa agora de água, que é a Águas do Pará, eu acho, uma coisa assim. E aí, você espera o quê? Que a pessoa que vai te atender, ela te atenda bem, que ela ouça o teu problema, que ela tente resolver o seu problema. Depois que passa tudinho, aí se pode, principalmente se for por telefone, né? Aí a pessoa diz assim: ó, você aceita participar da avaliação deste serviço? Aí aparece assim: 1, péssimo. 2, mais ou menos. 3, bom. 4, muito bom. E 5, excelente. Aí você vai dar uma nota para a pessoa. Todas as vezes que a gente pega Uber, você dá lá uma nota de atendimento. O que é que você está avaliando? A capacidade que essa pessoa tem de lidar com outros sujeitos. Porque senão o serviço não presta, né? Então é essa inteligência que as pessoas desenvolvem quando elas lidam com outras pessoas, quando lidam com o público. É a inteligência interpessoal. Agora vejamos a inteligência intrapessoal, né? Que é a inteligência de si mesmo. A habilidade de se conhecer, entender suas próprias emoções e motivações. Exemplo, autoconhecimento é útil para qualquer pessoa, mas essencial para terapeutas, filósofos. Por quê? O terapeuta e o filósofo, o terapeuta, ele presta um serviço. Então, ele tem que desenvolver, a partir da sua formação profissional, a habilidade da inteligência interpessoal, porque ele vai ouvir o outro. Agora, ele vai formar em você, a partir do trabalho dele, a partir do serviço que ele presta, você desenvolver a sua interpessoalidade, ou seja, você gostar de você, você se perceber. Eu costumo dizer para todo mundo que chega perto de mim, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que estuda comigo, todo mundo que se propõe a fazer graduação ou pós-graduação comigo, eu sempre coloco a seguinte situação: você precisa aceitar que você tem limitações. Agora, aceitar que você tem limitações significa você desenvolver habilidades para superar as suas limitações. Porque tem gente que é assim: olha, eu acho que você tem um problema, você não consegue ter uma boa dicção. Como assim eu não tenho uma boa dicção? Eu tenho uma boa dicção, sim. Você que não está entendendo bem as palavras que eu estou lhe dizendo. Tem essa situação. Então, a pessoa, ela não quer aceitar que ela tem uma limitação. Outra coisa, olha, eu pessoalmente, tá? Eu, Oswaldo Barros, sou um bagunceiro de primeira ordem e sei disso. Então, o que é que eu tenho que me policiar e tenho que desenvolver o tempo todo? Eu tenho que me policiar a fazer o máximo de arrumação possível e tenho que entender que eu tenho que me organizar. Eu preciso me organizar. Caso contrário, na hora de fazer as coisas, cadê aquele negócio que estava aqui? Putz, outro dia eu perdi um documento importante da minha esposa. Perdi a certidão de nascimento dela para ela ter tirar a carteira de identidade nova, o novo modelo. A resultado, agora eu tenho que procurar tudo de novo, porque com certeza eu coloquei em algum lugar que eu não sei. Não sei.
Procurei umas anotações hoje, perdi. Então, eu sei que eu sou bagunceiro. Então, eu tenho que montar uma estratégia de auto-organização. É isso que a inteligência interpessoal desenvolve. Você começa a perceber quais são os seus limites. Outra coisa que eu falo para as pessoas relacionada a isso da inteligência interpessoal é que é o seguinte: se você não gostar de você, então são dois que não gostam de você. Você e uma outra pessoa qualquer, tá? Porque tenho certeza, nem todo mundo gosta da gente. Então, se tem pelo menos uma pessoa que não gosta de você, então são dois, porque você também não se gosta. Agora, quando é que você começa a perceber que antes de fazer alguém gostar de você, você tem que aprender a gostar de si? Sabe quando é? Quando você começa a perceber que você é importante como os outros. É nesse momento que a gente começa a perceber o seguinte: olha, eu tenho todas essas capacidades que eu desenvolvi. Eu aprendi todas as coisas que eu aprendi na minha vida e eu posso ajudar as pessoas. Agora, eu estou me dispondo, a pessoa não quer, aí o problema não é meu, o problema é do outro. Porque eu estou aqui, eu entendi, eu aprendi, eu compreendi e desenvolvo as ações a partir do que eu compreendi. Agora, não adianta nada se o outro não quer a minha ajuda. Do mesmo jeito que você precisa aprender a compreender, a desenvolver as coisas para se ajudar. Tem um ditado que as pessoas dizem assim: não dê murro em ponta de faca. Por quê? É você insistir em uma coisa que te machuca. Nós temos uma habilidade muito própria nossa, dos seres humanos, da gente gostar de quem não gosta da gente. Só porque a gente quer fazer aquela pessoa que não gosta da gente mudar de ideia. E aí você começa a se machucar, você começa a se martirizar. Por quê? Porque você não se vê capaz de mudar o outro. Então, você tem que, em vez de querer mudar o outro, você tem que querer mudar a si. É essa que é a intenção. É assim que as coisas vão mudar, tá? Então, outra terceira coisa que eu falo para as pessoas quando a gente está discutindo, e eu vou nesse ponto da intrapessoalidade, que é o seguinte: poxa, eu estou insatisfeito com a universidade, eu não estou conseguindo entender, eu acho que eu sou muito burro, eu não tenho capacidade para estar aqui. Olha, a primeira coisa que eu falei, se você acha que você não tem a capacidade, então são dois: o outro, qualquer um, e você. O outro você pode até descartar, mas você não pode se descartar. Então você tem que vencer a si próprio. Você tem que entender a sua capacidade. Você tem que acreditar na sua capacidade. Você tem que acreditar que você está ali merecendo estar ali. Porque outras pessoas, e aí eu lanço um desafio, até para vocês aqui, eu já falei várias e várias vezes, sempre vou falar isso. Chegue com uma pessoa, você está insatisfeito, você não está gostando da universidade, você não está gostando do seu trabalho. Chegue com uma pessoa que você conhece, uma pessoa da sua família, próximo de você, uma pessoa que te conhece há muito tempo. Não vale você procurar uma pessoa qualquer. Não, tem que ser uma pessoa que ela conheça você há bastante tempo e que, principalmente, que ela te conheça e te dê valor. Aí, 5 pessoas. Procure 5 pessoas do seu meio social mais próximo. Chega com ela e diz assim mesmo: eu não estou aguentando mais, eu estou chateado porque está tudo dando errado, eu não consigo fazer, eu não consigo vencer, meu Deus do céu, reclama, 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 reclama. Aí, no final, você diz assim: você acha que eu tenho que desistir? Por exemplo, se você está falando da universidade. A universidade está muito chata, esses professores não dão conta. Meu Deus do céu, que horrível que é. Eu também não entendo nada do que eles dizem.
final da conversa é: você acha que eu tenho que desistir da universidade? Eu vou te dizer que das 5 pessoas, três vão te dizer para você desistir. Elas vão dizer assim: eu acho que tu tem que sair sim. Fica perdendo teu tempo com isso, rapaz. Eu não tô lá, nem quero estar lá. Então eu acho que tu deveria abrir. Tu é muito novo, você é muito nova. Vai procurar outra coisa fazer. As pessoas, elas vão desistir de você, elas vão desistir por você. Quando você quer desistir das coisas porque se acha incapaz, isso é o que falta, é você desenvolver a sua habilidade interpessoal para perceber quais são os seus limites, todas as coisas que eu já falei. Quais são os seus limites, quais são as suas potencialidades. De repente você está fazendo aquilo, nem é. Vocês com certeza já ouviram falar disso. Uma pessoa que resolve fazer um curso universitário porque o pai ou a mãe ou alguém da família disse que era para fazer. Isso está cheio, acontece demais no curso de direito, no curso de medicina, de odontologia. Por quê? Porque ainda as pessoas ainda seguem aquele modelo antigo de filho de peixe, peixinho é. Então, essa habilidade interpessoal é muito, muito difícil de você desenvolver se você não quiser de fato. Não é uma coisa que acontece do nada. Não. Ela é dolorosa, leva tempo. Mas quando você vê isso aí, eu posso falar dizer, sabe como é que as pessoas dizem? Eu me aceito. Quando as pessoas dizem isso, eu me aceito, é porque elas conseguiram desenvolver a sua intrapessoalidade. Por quê? Porque a gente sabe que tem defeitos, a gente sabe que tem problemas, a gente sabe que é gordo, a gente sabe que é baixo, a gente sabe que é feio, a gente sabe que não é do padrão, a gente sabe que pensa diferente, mas eu me aceito. A partir daí, você não precisa mais seguir a linha que te deram. Você cria a sua linha, você cria a sua maneira de ser. Tá? Vou passar. A inteligência naturalista, tá? Que é a inteligência da natureza. É a habilidade de identificar, classificar e compreender os elementos da natureza, plantas, animais, ecossistemas. Então nós temos os biólogos, os geólogos, os agricultores, nós temos aquelas herveiras, aquelas senhoras que vendem ervas lá no Ver-o-Peso. Nós temos os indígenas que conhecem o tipo de folha, o canto do passarinho, a pegada de um animal, os caçadores, nós temos tudo isso. E todas essas pessoas, elas percebem, por exemplo, eu sou um tremendo de um abestado, naturalista. Se me jogarem, olha, tá, vamos andar no mato. Aí vamos andar no mato, chega lá no mato, eu perco a noção do espaço, eu não sei para onde eu vou, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Aí, as pessoas, quando elas perdem essa capacidade de andar, por exemplo, num espaço de floresta, elas sabem, tá? Elas sabem. E quando aí, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tô perdido aqui, eu não sei onde é que eu tô. A culpa é do curupira. As pessoas sempre colocam a culpa no curupira quando você não consegue andar pelo mato. Elas não culpam a sua falta de inteligência naturalista. Elas dizem que foi o curupira que enfeitiçou. Do mesmo jeito que as moças, quando ficam grávidas, não querem dizer de quem é, elas dizem que foi o boto. Então a gente encontra algumas saídas. Muito bem. Nesses tipos, o Gardner ele sugeriu uma nona inteligência, a existencial, que é a inteligência de refletir sobre questões profundas da vida. Quem são as pessoas que fazem isso? São os terapeutas, são os cientistas sociais, são os analistas políticos, os analistas financeiros. Então, por exemplo, hoje nós temos a educação financeira sendo colocada na escola.
E a maioria das pessoas, elas só olham da seguinte maneira: a educação financeira é dinheiro. Não, não é. Educação financeira está relacionado a como você pode viver, inclusive sem o dinheiro. Ah, eu não consigo de maneira nenhuma. Eu dei uma disciplina uma vez de educação financeira e se a gente diz assim, qual é o seu problema? Ah, meu problema é dinheiro. Mas peraí, você come todo dia? Sim. Você tem roupas? Sim. Você tem celular? Sim. Você tem casa? Sim. Então qual é o teu problema? É dinheiro? Não, não é. O problema é que o dinheiro que você tem acessível a você não é a quantidade que você deseja e não supre necessidades que extrapolam tudo o que você tem ao seu redor. Então, vejam bem, uma pessoa que ela não tem o que comer, o problema dela não é dinheiro. O problema dela é falta de comida. Uma pessoa que não tem onde morar, o problema dela não é dinheiro. O problema dela é moradia. Uma pessoa que não tem o que vestir, o problema dela não é dinheiro. O problema dela é abrigo, é roupa. Então, a gente confunde a ideia do dinheiro com a ideia das necessidades. Uma pessoa que não tem escola, que não vai para a escola, o problema dela não é dinheiro, é educação. E aí, quando a gente vê as pessoas falando mal de um programa financeiro social como é o Bolsa Família, as pessoas só olham para o Bolsa Família por causa do dinheiro. Ah, quanto é um Bolsa Família? Vamos lá, o Bolsa Família ele não é um salário mínimo. Ah, mas a pessoa tem um monte de filho e ganha. Ela ganha para comprar comida para os filhos e compra. Qual foi o problema que as bets estavam causando entre as pessoas de baixa renda? Que as pessoas queriam fazer com que as bets fossem renda extra. Só tem um detalhe: aquilo é um programa para fazer você perder. E as pessoas ingenuamente pegavam o dinheiro que era para comprar para o gás, o dinheiro que era para comprar comida, o dinheiro que era para comprar qualquer coisa, remédio, transformava isso em aposta. Isso é vício. É um problema de saúde na sociedade. E aí, o que, que a gente olha as pessoas que têm dinheiro, que têm comida em casa, estão na universidade, que estão trabalhando, que têm carro, elas dizem assim, vagabundo que depende do Estado. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender nessa situação da inteligência existencial é em que lugar nós estamos e quem nós somos. Então, assim, vocês todos estão aqui comigo, eu estou aqui com vocês na internet. Todo mundo tem condições de estar na internet? Não. Por quê? Porque tem pessoas que elas não têm nem energia elétrica em casa, não têm um celular, não têm um computador, não têm acesso à internet, não têm dados. Quem é que tem essas coisas todas? Nós. Então nós não somos pessoas que têm problema de dinheiro. Nós queremos mais do que temos. O que a gente tem nos supre. Mas tem gente que não tem isso que nos supre. É aí que vem a existencialidade. Existem sujeitos que estão em condições desfavoráveis às condições que hoje eu estou. Eu quero melhorar? Muito bem. Mas as pessoas que me espelham para eu querer melhorar são pessoas que estão muito melhores do que eu. Então elas vão olhar de uma escada que elas vão olhar para baixo e me ver. E mais abaixo de mim ainda tem umas outras pessoas que ela também não quer ver. Essa existência, aliás, essa inteligência existencial que o Gardner propõe,
é da gente perceber o outro e entender as condições do outro em relação a mim, em relação ao que eu posso fazer, que tipo de estratégias eu posso desenvolver para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o papel, por exemplo, do professor. Agora, um professor que acha que ele só vai cobrar conteúdo e dar nota, ele não vai ajudar as pessoas. Um jornalista que acha que ele só vai fazer matéria para fazer venda de produtos, ele não vai ajudar as pessoas. E qualquer outro profissional que não pensa nos outros sujeitos, não vai ajudar ninguém. Vai ajudar só a si próprio. E o pior de tudo, vai encontrar bloqueios para ajudar a si próprio. Porque sempre vai querer mais. Ele não vai se satisfazer. Então, qual é a principal ideia que o Gardner traz? Tá? Não é sobre como você é inteligente. Não interessa se você tem a inteligência emocional desenvolvida mais do que a inteligência sonora ou a inteligência sinestésica. Não é isso. É como você é inteligente. E a inteligência, ela é uma situação que você desenvolve e amplia. Mas isso depende de quê? Da aprendizagem. Por isso a escola é tão importante. Por isso a educação é tão importante. Você pode até saber, mas se você não compreende por que teve que aprender, por que teve que se submeter a processos formativos, você não desenvolve a inteligência, você só desenvolve o uso mecânico de um determinado conhecimento. É como se aperta um parafuso. Você aperta um parafuso, mas você não sabe onde é que esse parafuso está sendo colocado, por quê, e por que você tem que usar a ferramenta tal para apertar ou afrouxar esse parafuso. Então a pergunta muda de se você é inteligente para de que maneira você é inteligente. E aí, pessoal, quando se fala de inteligência artificial, não há essa variação. Não há. Porque é apenas a produção de banco de dados que vai estar disponível às suas perguntas. É isso que é inteligência artificial. E as pessoas tentam comparar a inteligência artificial com a inteligência humana sem perceber o que é de fato inteligência. Ah, mas a inteligência artificial aprende. Eu também aprendo. Vocês também aprendem. Ah, mas a inteligência artificial aprende muito rápido. Sim, porque não é ela que aprende. É um robô que é alimentado sistematicamente com todo tipo de informação que surge. E aí, eu já falei antes para vocês, eu disse que ia falar mais. Nós, com as nossas vivências, isso que a gente está fazendo agora aqui, que vai estar sendo gravado para eu colocar na internet, tudo isso alimenta a inteligência artificial gratuitamente. Mas quando você precisa da inteligência artificial, você precisa pagar o serviço de acesso aos recursos da inteligência artificial. Tá? Todo mundo é gênio de algum jeito. A escola tradicional só valoriza muito as inteligências linguística e lógica. Uma pessoa que é brilhante em música ou nas relações interpessoais pode ser considerada menos inteligente nesse sistema da lógica e da linguística, o que é uma grande injustiça, segundo o autor que a gente está estudando, o Gardner. Então, eu posso aprender muitas coisas, mas eu não me dou bem na escola? Eu abandono a escola e vou fazer outras coisas. Vou fazer o que eu gosto. As pessoas elas abrem mão da escola muito facilmente. Por quê? Porque a escola não valoriza o que elas gostam, o que elas querem ser, o que elas sonham, quais são os desejos dela. A escola só indica,
Se você quiser fazer um concurso, um dia você tem que usar nesse concurso tudo aquilo que você aprende em matemática, tudo aquilo que você aprende em português. Por isso que é muito importante você fazer uma prova de múltiplas questões. Ensina o quê? Eu pergunto assim para vocês e para outras pessoas. A prova avalia conhecimento de alguém? A maioria das pessoas responde, não, não avalia. Então por que a gente só passa a prova? Ah, porque o dia que a pessoa for fazer um concurso, ela vai fazer prova de português e de matemática. Ninguém vai perguntar para ela qual é o melhor prato, qual é a música mais agradável, qual é o som mais interessante. Ninguém pergunta isso. Porque não interessa. A escola não trabalha com o que nos interessa. A escola nos prepara para futuros projetos de concursos. Fazer prova. Não é para ensinar, para aprender, é para fazer prova. Isso é um desperdício. Então, o objetivo é valorizar as diferenças. A teoria de Gardner, ela ajuda a entender as pessoas diferentes, tá? Que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes e têm talentos diversos, todos igualmente valiosos. Somos diversos. A diversidade é a melhor coisa da vida. Só que a escola tenta fazer com que todo mundo seja igual. Igual ao que a escola quer. Igual ao que alguém quer. Porque alguém diz como a escola deve formar as pessoas. Só que as pessoas não querem muito isso. Então, elas são marginalizadas. Então, só fica na escola aqueles que querem cumprir o protocolo da escola. Os que não querem, saem da escola. Por isso que tem uma estatística que eu sempre falo para as pessoas, tem uma estatística que ela ainda existe, essa estatística ainda é real. 1.000 pessoas que entram no primeiro ano do ensino fundamental menor, 1.000 dessas 1.000, só 4 completam o ensino médio. Então, o que aconteceu ao longo desses anos todos com as 996 pessoas? Elas abandonaram a escola. Por quê? Porque a escola não deu o que elas queriam. Elas foram fazer outras coisas. E tem muita gente que é muito feliz e nunca precisou aprender função, fração, derivada, integral, nada disso. São muito felizes. E aí é que está a diferença para a escola. A escola precisa ver as pessoas de maneira diversificada. Mas como é que a gente vai fazer isso? Dá para dar conta de fazer isso? O professor ele não é treinado para isso. Mas a gente tem uma possibilidade, nós podemos colocar na mão de pessoas diferentes estratégias diferentes para resolver um problema. É aí que entra a inteligência artificial. Diversificar possibilidades de resolução de problemas a partir da acessibilidade ao conhecimento a partir da inteligência artificial. É muito simples, mas é tão complicado porque as pessoas não vão aceitar que a inteligência artificial ajude alguém a se tornar mais inteligente do que é. A visão geral de Gardner. Gardner quebrou a ideia de que a inteligência é uma coisa só. Não é. Tá? E ele mostrou que temos pelo menos 8 tipos de habilidades mentais, tá? Ou habilidades diferentes e que todo mundo tem o seu próprio conjunto de talentos. Olha só o tipo de pensamento que ele desenvolveu. Você é um sujeito múltiplo. Você é um sujeito com diferentes estruturas. Basta você escolher aquelas que mais te agradam e desenvolver. Ou seja, são as suas inteligências. E a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente olha só para um aspecto. Que ela é absoluta, que ela é geral. Não, ela não é geral. Ah, mas eu posso pedir para ela escrever um texto. Se ela foi orientada para fazer esse texto, ela fará. Do mesmo jeito que ela pode compor uma poesia, compor uma música, mas se vocês viram os vídeos anteriores que eu coloquei lá para vocês, principalmente sobre inteligência artificial, vocês vão perceber que existem programações. Então, algoritmos organizados para gerar uma resposta. É isso, são as programações.
Muito bem. Agora a gente vai para um ponto final aqui da nossa atividade, mas eu quero disponibilizar a vocês o que a gente vai tratar depois, tá? Então, eu tenho 3 perguntas. Como podemos desenvolver nossas inteligências com o apoio das tecnologias? Bom, vocês viram, tem várias inteligências. As tecnologias também são variadas. Como é que a gente pode utilizar essas tecnologias para a gente desenvolver as nossas habilidades? E aí, então, cada um vai ter a possibilidade de desenvolver as suas próprias estratégias de acordo com a tecnologia que é mais acessível. Tem a tecnologia que não é plugada, que não está na internet, que são aquelas que a gente chama de desplugadas ou de manipulação direta. Você jogar xadrez, você jogar futebol, tá? Você fazer tricô, costurar, pintar, tudo isso é desplugado. Montar quebra-cabeça. O que nos motiva a aprender é o que temos que aprender. Essa é a segunda pergunta. O que nos motiva a aprender é o que temos que aprender? Porque muitas vezes você diz assim mesmo, eu tenho que estudar tal coisa. Por que você tem que estudar tal coisa? E aquela outra coisa que você teve uma ideia e quer fazer e não sabe como, isso é importante? Hã? Por exemplo, você tem um namorado, tem uma namorada, ou tem sua esposa, ou seu marido, você quer fazer uma surpresa, tá? Você quer aprender a fazer um bolo, você quer fazer uma poesia, você quer, sei lá, você quer fazer uma coisa mais sensual, mais picante. Se você não, se isso é importante, essas coisas que você quer pontualmente, será que elas são importantes para você aprender? Claro que sim. Mas a gente vai tentar que ver que eu tenho outras coisas que eu preciso aprender, mas elas não são importantes para mim. Então a gente faz assim, a gente deixa em segundo plano ou a gente protela. A gente só faz quando está em cima da hora. Isso acontece muito, sabe quando? Quando as pessoas têm que fazer concurso. Elas estudam em cima da hora. Tem algumas pessoas são chamadas de concurseiros. Então elas ficam fazendo vários cursos, para que o dia que tiver um concurso elas estejam preparados. Agora, a grande maioria, talvez 99% das pessoas que se inscrevem em um concurso, só estudam quando elas pagam a inscrição. E a grande maioria nem estudar depois que elas pagam a inscrição, elas estudam. Elas não vão, tem gente que não vai nem fazer a prova. Outra questão, a terceira, como equilibrar a relação entre a necessidade de aprender e o desejo de aprender? É que nem a educação financeira. Qual é o equilíbrio entre o que eu preciso e o que eu desejo? A mesma coisa é a aprendizagem. Eu quero aprender a tocar violão, mas só que eu não tenho tempo, eu sou professor universitário, eu tenho que fazer com trabalho, eu tenho que botar nota de aluno, eu tenho que dar curso, eu tenho que fazer um monte de coisa. E tá ali o meu violão, aliás, a minha guitarra que tá ali sem corda, coitada da bichinha, me esperando. Que eu só coloque corda que aí eu possa estudar a música de novo. Mas é o que eu desejo. E o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender Libras, porque eu quero ter estudantes na pós-graduação que eles sejam surdos. Eu quero surdo comigo para aprender e eu entender as coisas da comunidade surda, da estrutura cultural que é presente em um surdo e que isso pode desenvolver uma dissertação de mestrado. Eu preciso entender o cara. Então eu estou aprendendo Libras, por isso que dia de segunda e quarta a gente não tem aula, porque eu estou no meu curso de Libras lá. Então, são coisas que eu preciso, são as minhas necessidades. Mas eu tenho meus desejos de aprender, eu quero aprender culinária melhor do que eu faço. E, rapaz, eu faço uma comida bacana pra caramba, mas eu acho que ainda preciso aprender mais, gostaria de... Isso, quando a gente tem essa relação entre o que a gente deseja e aprender, a gente chama isso de passatempo, de terapia. Então, essas coisas são importantes para a gente. Compreenderam? Olô? Então, gente,
essa é a aula que eu queria dar para vocês hoje, tá? E antes, eu vou ter que encerrar até 20h45, que eu tenho um compromisso importantíssimo daqui a pouco, mas eu vou dar 10 minutos para a gente dialogar. Me digam o que vocês pensam a partir disso que eu coloquei para vocês. Olô? Alô? Oi? Bora, pô. Pega de vocês não falam nada mesmo, né? Professor, então, boa noite. Boa noite. Estão todos refletindo sobre tudo que o senhor falou. Ah, vocês viraram o espelho agora. Todo mundo espelho. Não, professor, sabe o que é? É que a gente a refletir, sabe? De certas coisas, como o senhor estava explicando os tipos de inteligência, as habilidades que nós podemos ter para desenvolver, que a gente tem, né, para desenvolver, basta querer. Hum. Nos leva a refletir devido a gente se percebe assim, será que a gente estava fazendo certo? Gente, eu não sabia desse tipo, dessa inteligência. E eu posso desenvolver ela no meu dia a dia, na minha vida acadêmica, na minha vida familiar, como o senhor explicou, né? E é uma coisa que é de grande importância, de grande relevância para a vida acho que de qualquer pessoa, né? Sim. Que queira que tenha um objetivo na vida e que queira, para almejar, tem que praticar, colocar em prática, não ficar pensando, né? Colocar em prática que vai dar certo e que a pessoa vai aprender. Isso. Olha, eu acho que essa é a palavra-chave. Que ela vai aprender, tá? Ninguém. Não importa a condição social, financeira, não importa. Todo mundo tem a capacidade de aprender. O desafio de quem ensina é acreditar nisso. Que todo mundo tem a capacidade de aprender. Tem pessoas que elas aprendem mais rápido do que outras pessoas, tá? Isso é certo. Agora, não é porque aquele que já aprendeu cumpriu a tarefa do professor, tá? Eu estou aqui falando para vocês, aí a Esmelina levantou a mão, começou a falar, aí eu entendo assim, bom, já que a Esmelina entendeu, todo mundo está entendendo. Não posso fazer isso. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a Esmelina entendeu da maneira dela. Eu não sei como é que a Letícia compreendeu, não sei como é que o André, nem a Vanderleia, nem a Graziele, nem todos, cada um de vocês tem a sua maneira de compreender, o seu tempo de compreensão. Isso aí é uma coisa tão antiga. Paulo Freire dizia isso, o Piaget dizia isso, Vygotsky dizia isso. Então, todas as estruturas educacionais estão relacionadas a gente compreender os sujeitos nas suas limitações, no seu tempo, nas suas possibilidades, na sua disponibilidade. É isso que o professor tem que desenvolver, essa capacidade de perceber os outros, que é aquela inteligência interpessoal, é que a gente precisa entender onde está o papel do professor. Que mais? Edilene, quer falar? Oi, boa noite, professor. Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Que eu estou sem microfone aqui. Tô ouvindo sim. Em questão do que o senhor falou, né, do tempo de cada aluno, de cada pessoa no processo de aprendizagem, eu pude perceber isso na ação de extensão que a minha turma fez com o senhor, né, Matemática 2024. E nessa ação de extensão, enquanto a gente estava em sala de aula, acho que o senhor lembra, a gente estava com o tema de círculo trigonométrico. Sim. Aí a gente estava lá, né, fazendo, não sei se eu cheguei a comentar com o senhor,
a gente estava fazendo todo aquele processo das dobraduras. Quando a gente estava lá no 5º passo, já tinha alunos que estavam ainda no 2º. Aí a gente se olhou, né, dentro de sala, nós, os alunos da consigam acompanhar também. Aí a gente começou a fazer isso e a gente conseguiu levar com uma fluência melhor, né, a explicação, já que todos estavam indo assim mais ou menos no mesmo ritmo e acompanhando o passo a passo assim juntos. E aí a gente não precisava toda hora estar repetindo a mesma coisa, porque eles estavam, como posso dizer assim, no mesmo degrau, né, lá do passo a passo que a gente estava explicando. E teve aqueles que estavam muito interessados, que quando não conseguiam entender alguma coisa, eles perguntavam, aí a gente respondia. Quem estava em sala ia lá na cadeira do aluno, explicava de forma individual, e tinha aqueles que não estavam assim tão interessados, porque para eles não era tão importante, que nem você explicou. Mas depois a gente, ouvindo, né, pelos corredores, aqueles mesmos alunos que não estavam tão interessados na atividade, eles estavam falando sobre, acho que era questões de futebol, se estava certo, se estava errado, coisas que já eu não entendo tanto, mas para eles era como é algo que importa e que eles se interessam, eles estavam falando várias regras que eu nunca nem tinha escutado. Então é muito importante, como o senhor falou, a gente respeitar esse tempo de cada aluno e saber que as pessoas elas têm interesses diferentes e têm aptidões diferentes. É isso. Perfeitamente. É isso. Me orgulho muito dos meus alunos, vou te dizer. Eles passaram por uma situação de, pela primeira vez, atuarem como professores numa extensão, numa escola, com alunos do ensino médio. E se deram muito bem. Exatamente porque, assim, eu acho que o grande barato hoje que a universidade está conseguindo desenvolver com a extensão universitária é fazer com que as pessoas compreendam com quem elas vão lidar. São pessoas iguais. Olha, é assim, no caso, essa situação que a Edilene tá falando, eu via, inclusive tinha uma das meninas uma das equipes, que ela conhecia muito bem a escola, porque ela tinha acabado de sair da escola. Conhecia a dinâmica, as pessoas, os professores, porque ela tinha acabado de sair da escola. Então, a mesma coisa aconteceu com outros. Então, veja só, você, de repente, em um período muito curto de tempo, um ano e meio, você sai de um ambiente escolar como estudante e volta como professor. Essa situação faz com que as pessoas elas entrem, vamos dizer assim, em um estágio, aquela situação do degrau na escada, né? Eu vou chamar de estágio, elas entrem num estágio de compreensão diferenciada. Por quê? Porque eu agora, como professor, fui orientado, fui treinado para me comportar, para ensinar, para compreender, para retornar, para analisar quais são as dificuldades que o outro está tendo. Então, olha só, a formação profissional, não importa se é professor, médico, advogado, jornalista, não importa. A formação profissional ela funciona não só para dar as instruções de uso de determinados recursos tecnológicos, ferramentas, habilidades técnicas. Não é isso. Ela funciona para dar o ambiente, a propriedade sobre o ambiente no qual o sujeito vai atuar. O professor, o ambiente é a escola. O jornalista é uma redação. O médico é um hospital. O advogado é uma delegacia. Então, esses ambientes, as pessoas elas são preparadas na sua formação profissional para lidar. Aí, olha a palavra que eu vou usar:
elas são preparadas para lidar de maneira inteligente. Ou seja, ela vai ganhar conhecimentos para que no momento em que ela tiver a necessidade de usar esses conhecimentos, ela use com habilidade, ou seja, de maneira inteligente. E é isso que eu queria que vocês percebessem. Essas múltiplas inteligências que o Gardner coloca é exatamente relacionada às múltiplas orientações que você recebe ao longo da sua vida. Vocês vocês que estão hoje na universidade, eu imagino, eu vou dizer por mim, aí vocês vão se basear, tá? Eu entrei na universidade com 34 anos. Eu imagino que com 34 anos vocês se formaram há muito tempo. Então, hoje, eu sou professor da Universidade Federal do Pará desde 2000. Nesses 25 anos, a média de idade das pessoas que entram tem diminuído sistematicamente. Hoje, estabilizou nos 17 anos. 17 para 18 anos. A grande maioria entra com 17, 18 anos, entra na universidade. Por quê? Porque essas pessoas tiveram uma formação escolar que deu para elas suporte para elas entrarem na universidade num tempo muito anterior ao meu. Eu não tive a mesma preparação, não tive a mesma oportunidade de formação escolar que vocês têm hoje. Aí a gente diz, a escola de hoje não presta para nada. Presta sim. A gente não está olhando para ela. Então, nesse aspecto do desenvolvimento da inteligência humana, para a gente finalizar, eu quero deixar claro para vocês, para todos vocês, que cada um de nós, cada uma das pessoas que a gente conhece, cada uma das pessoas com quem vocês vão lidar na vida de vocês, tem a capacidade de desenvolver habilidades. Tem. O que elas precisam? Conhecimento. Como é que elas vão desenvolver o uso dessas habilidades, que é baseada no conhecimento que ela adquire, com inteligência. Então, isso que eu estou dizendo para vocês não é uma fala minha. Isso aí o Nicoleles, naqueles vídeos que eu coloquei para vocês, tem um vídeo do Nicoleles, do Miguel Nicoleles, que é um recorte. A entrevista é 2 horas, 2 horas e meia, é muito boa, vocês podem procurar na internet. Que ele diz o seguinte: olha, a inteligência artificial, ela não é melhor do que ninguém. A única coisa de diferente que tem é que o custo que se gasta, o custo da orientação para a inteligência artificial é muito maior do que o custo para alimentar a inteligência de uma pessoa. Tudo o que poderia ser ensinado para uma pessoa é ensinado para a inteligência artificial. Então, se a gente mudar a nossa perspectiva de olhar essa orientação para a formação de uma pessoa, olhar na perspectiva de que a mesma importância de formar conhecimento, de orientar, de instruir, de dar conhecimento para a inteligência artificial, se a gente tivesse a capacidade de desenvolver esse mesmo processo de formação para as pessoas seriam inteligentes, como a gente não tem dimensão, como a gente não consegue pensar, como a gente não consegue perceber. Porque todo o valor que a gente dá para a inteligência artificial é do conhecimento produzido pelos seres humanos, não é por máquinas, é pelos seres humanos. Então, se a gente apostar na formação das pessoas, as pessoas também serão inteligentes. E aí é a forma como a gente faz isso que tem a diferença. Hoje a escola, ela não se preocupa em formar as pessoas. Hoje a política não investe na educação.
Por quê? Porque pessoas inteligentes são perigosas. É por isso que as pessoas têm medo da inteligência artificial. O medo que as pessoas têm da inteligência artificial é que a inteligência artificial pode dominá-las. Imagina o que elas podem pensar então de uma inteligência humana. Hã? Já pararam para pensar nisso? As pessoas têm medo da inteligência artificial porque a inteligência artificial pode substituí-las. Ué, então por que elas não se tornam mais inteligentes? Para não serem substituídas pela inteligência artificial. É uma coisa para, como vocês falaram, como a Ismelinha falou, para vocês refletirem. Tá ok? Então, crianças, a gente fica por aqui hoje, tá? Amanhã temos aula e a gente vai falar sobre alguns exercícios que eu coloquei lá para vocês desenvolverem estratégias de aprendizagem. Tá ok? Então, até amanhã. Uma boa noite para vocês. Aproveitem a noite de vocês. Tá bom? Grande beijo. Até amanhã.